Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Temos vivido como Igreja de Cristo, um poderoso derramar da graça e do favor de Deus. « 2024 foi um ano de colheita daquilo que foi gerado ao longo de anos, através de muita oração e jejum. Cremos que a semente foi plantada e cultivada com muito amor na sociedade bragantina e o evangelho anunciado por nós chegou muito longe. Colhemos o testemunho de muitas vidas tocadas pelo poder de Deus. Vivemos o cuidado de um Pai amoroso que renova sua misericórdia. A cada dia sobre nós, continuaremos servindo ao Senhor de todo o coração, dedicando as nossas vidas incansavelmente para a pregação da sua palavra como discípulos neste tempo profético. Boa noite, igreja. Se coloque em pé juntamente comigo. Esta é uma noite em que nós vamos ceiar. A ceia não é somente o sinal daquilo que Jesus fez por nós. A palavra diz que até que Ele venha, nós devemos fazer isso. Então é algo profético do que ainda Ele vai fazer por nós. Ele virá para nos salvar, para nos resgatar, para nos restaurar. Você crê nisso? Até que Ele venha, eu convido você a levantar as suas mãos. Até que Ele venha, eu convido você a abrir a sua boca. Até que Ele venha, eu convido você a colocar o seu coração diante do altar de Deus. Não porque tudo lhe vai bem, mas sim porque Ele é digno de receber todo louvor e toda adoração. Quero que você saiba que o sangue de Jesus é derramado sobre as nossas vidas e nos dá livre acesso. Por isso, feche seus olhos, levante suas mãos e, acima de tudo, comece a bendizer, glorificar, exaltar a esse Deus que é tão digno de ser adorado, que é tão digno de ser exaltado. Não permita que seus lábios fiquem fechados. Abra sua boca e exalte ao Senhor por tudo aquilo que Ele é. Pai, em nome de Jesus, neste momento nós nos colocamos na Tua presença em oração. Nós te agradecemos porque até aqui o Senhor sustentou as nossas vidas. E nós sabemos que ainda existe do Senhor muito para ser derramado. Até que o Senhor venha, nós levantamos as nossas mãos e declaramos que o Senhor é o nosso Deus. Até que o Senhor venha, nós abrimos a nossa boca e bendizemos tudo que o Senhor é. Muito obrigada,
obrigado, Deus, pela presença do Teu Espírito neste culto. Nós te agradecemos porque o Teu Espírito já começa a se mover, já começa a quebrantar corações. Nós te agradecemos porque o Teu Espírito começa através da palavra e inundar os corações e trazer a convicção, a certeza de que cada um é chamado e escolhido para estar diante de Ti. Nós colocamos diante do Senhor este culto, te louvamos porque sabemos que o Senhor já se faz presente e que grandes sinais, maravilhas, prodígios, restauração, salvação acontecerão no nosso meio. E para Ti, Senhor, somente a Ti, nós entregamos todo louvor, toda honra, toda glória, toda exaltação. Seja adorado no nosso meio, hoje, todo sempre. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Vamos continuar louvando ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Eu louvo nos vales, eu louvo nos montes, eu louvo no dia e louvo na noite. Eu louvo se vejo, se estou sentado, pois meus inimigos serão derrotados. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Louve ao Senhor, todo meu ser. Louve, louve, louve ao Senhor, todo meu ser. Eu louvo os que vejo, eu louvo os que não. Eu louvo, pois sei que estou em Suas mãos. Guerreiro louvando em adoração. Com meu louvor, muralhas cairão. Se você quer isso, declare. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Louve ao Senhor, todo meu ser. Então louve, louve ao Senhor, todo meu ser. Não vou me calar, meu Deus vive está. Como não te adorar? Louve ao Senhor, todo meu ser. Louve e exalte ao Senhor. Louvo ao Rei, louve ao Senhor. Louvo ao Cristo que ressuscitou. Louvo aquele que é justo e fiel, o Deus soberano na terra e no céu. Louvo ao Rei, louve ao Senhor. Louvo ao Cristo que ressuscitou. Louvo aquele que é justo e fiel, o Deus soberano na terra e no céu. Louve ao Senhor, todo meu ser. Louve, louve, louve ao Senhor, todo meu ser. Louve ao Senhor, todo meu ser. Louve ao Senhor, todo meu ser. Não vou me calar, meu Deus vive está. Como não te adorar? Não vou me calar, meu Deus vive está.
como não te adorar? Não vou me calar, meu Deus vive estar, como não te adorar? Então louve, louve ao Senhor todo dia. E as palmas. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Vocês, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Aleluia. Vamos continuar exaltando o nosso Deus nesta noite.
Santo Espírito de Deus se move neste lugar. Aleluia. Convido você a se render ao Senhor nessa noite. Te adoramos, Senhor.
Senhor, alabaste, ele canta alabaste. Vem Jesus, ele alabaste. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aplauda esse Senhor maravilhoso que um dia vai vir nos buscar. Amém. Glória a Deus. Até que o Senhor venha, nós estaremos aqui para bendizer, para exaltar e reconhecer o Deus que nós servimos. E não é um Deus pequeno, não, é um Deus grande. É um Deus que vai à frente das nossas batalhas, é o Deus que vence por nós todas as lutas, as guerras. E essa esperança que nós temos quando estamos na presença de Deus. Quando nós estamos na presença dEle, é aí que nós começamos a ver o tamanho do nosso Deus. Então eu gostaria que nessa noite você fechasse os teus olhos e entendesse que o Senhor é um Deus grande. Você não está sozinho. E é por causa dEle que nós estamos aqui nessa noite, para colocar os nossos olhos nele e crer que Ele é grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a Ti, Senhor. E nessa noite nós nos lançamos diante da Tua presença e nos prostramos diante da Tua glória. Oh, seja agradecido, Senhor. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Agradeça ao Senhor. Confiamos. A palavra de Deus não falha. E ela diz que naquele dia Ele vai enxugar toda lágrima dos nossos olhos. E nós iremos olhar para Ele e céu, te engrandecemos, Senhor. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor. O amor dele nunca falha, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E para todos sempre engrandecido, adorado, aplauda Ele, digno. Aleluia. Aleluia. Nessa mesma fé, nessa mesma união, vamos decretar esse decreto nesta noite com toda a fé que possa ser gerado aí no seu coração, amém? Eu falo e depois vocês repetem comigo, amém? Como igreja de Cristo na terra, fazemos um decreto apostólico, profético e pastoral, declarando que em 2025 é para nós o ano do reino. Numa só voz anunciamos para quem possa ouvir: é chegado o reino de Deus no meio de nós. Cremos no poder sobrenatural do Senhor, que muda e transforma vidas, numa unção de salvação, cura, libertação e restauração sobre todo aquele que abre o seu coração para o Evangelho. Chamamos as coisas que não são como se já fossem, para ver o propósito de Deus se cumprindo em nosso meio. Pelos olhos da fé somos mais que vencedores sobre todos os problemas, dificuldades e lutas. No ano do reino andaremos na presença de Deus, dependendo do seu Espírito Santo, aleluia, para viver em obediência, retidão e justiça. Vamos nos purificar de tudo aquilo que pode nos contaminar e separar de Deus Pai. No ano do reino vamos encontrar o Senhor através de um relacionamento pessoal, de oração, jejum e santidade. Vamos anunciar as boas novas e os pilares fundamentais da cultura do reino e alcançar os perdidos, aleluia, apregoar o ano aceitável do Senhor, crendo no avivamento dos últimos dias. Vamos fazer discípulos e multiplicar o reino.
vamos compartilhar o que já recebemos e ver uma grande multidão sendo levantada para fazer diferença nessa sociedade. Que caia por terra toda a malignidade e que as obras das trevas sejam denunciadas, paralisadas no nosso meio. Que os anjos ministradores do Senhor, enviado para cuidar dos salvos, nos proteja de toda ação direta e indireta do inferno. Estamos cobertos com o sangue de Jesus. E o inimigo das nossas almas não pode nos tocar e fazer nenhum mal. E no ano do reino, o céu descerá na terra e veremos grandes milagres, alcançando o necessitado, a viúva e o órfão. Haverá abundância e prosperidade no meio do arraial de Deus, e muitos testemunhos serão contados. Suas orações serão ouvidas. Familiares, parentes e amigos se converterão a Cristo. Seu testemunho tocará muitos corações e coisas incríveis acontecerão através de você. Não deixaremos de interceder por aqueles que amamos, porque no ano do reino o impossível acontecerá. Cadeias serão quebradas e toda força de oposição será vencida. Uma igreja fervorosa e comprometida com a verdade se levanta para declarar ao Senhor, somente a Ele, todo louvor, toda honra, toda glória, para todos sempre. Amém. Agora, para estrondar o inferno, vamos declarar em 2025. Em 2025. Em 2025. Aleluia! Pode sentar, igreja. Boa noite. Que presença gloriosa do Senhor neste lugar. Boa noite a você que está aqui neste culto presencial. Muito boa noite também a todos aqueles que estão nos acompanhando de casa, do trabalho, em trânsito. Enfim, que Deus possa se manifestar poderosamente também na vida de todos. Amém? Que glória, que bênção. Foi muito ministrado pelo louvor. Parabéns ao Ministério de Música. Parabéns também à irmã Neuza, que ministrou o nosso decreto de forma poderosa. A Michele, acredito que abriu o nosso culto. Foi tudo muito bom. Amém? E diga, e tem mais para hoje. Diga aí, eu quero mais. Glória a Deus. Muito bem. Eu tenho algumas coisas para compartilhar com vocês. Primeiro eu quero falar dos aniversariantes. Tivemos o aniversário da Arlete, da Adriana,
do Francisco, da Hortência, do Estevão, da Eunice, do Parra, do Giovanni, que é sogro do Parra e pai da Giovana. Mais alguém fez aniversário que não está aqui na minha lista? Oi? A mamãe. Esqueceram de pôr minha mamãe na lista. Olha, a cobrança é muito séria. Verdade, minha mãezinha fez aniversário no dia 5 de novembro. O pessoal fica em dúvida porque ela tem 3 datas de aniversário. O Facebook manda várias datas durante o ano e todo mundo fica dando os parabéns e não é aniversário coisa nenhuma, né? Mas enfim, parabéns, minha querida mamãezinha do coração. Gostou da surpresa? Muito, né? Ficou emocionado. Amém, graças a Deus. Tem alguém nos visitando desse lado hoje para eu conhecer? A Rossane está ali. Que alegria de ver você. Como é que é teu nome? É o João, é verdade. Você está bem? Que alegria tê-lo aqui com a gente. Quem mais? Oi? Aniversário da P, verdade. Olha só, não podemos esquecer do aniversário da Pedrina. Não é? Aniversário da Rose? Ah, é aniversário da Rose. Tem que falar. Tem que falar do aniversário. Não, tem que falar. Aniversário da Rose. Amém. Valeu, Toninho, pela lembrança. É isso aí, ó. Nós temos que fazer isso. Somos uma família, amém? Você viu que a dona Iracema já manifestou ali. É assim que faz, não é? Tem que ser assim, não é? Mas alguém fez aniversário? Não? Glória a Deus. Mas foi assim também muito gostoso estar lá. Que surpresa linda fizeram para você, né, Rose? Que família especial, né? Poxa vida, eu fui muito abençoado também. Falando nisso, ontem eu tive que pedir perdão por conta da gula, não é? Que churrasco gostoso, né? Hoje nós tivemos um casamento cedo, às 10 horas da manhã, 10h30 na verdade, e eu tentei de todas as formas estar lá no aniversário da Adriana, não consegui, mas depois a gente conversa, Adriana, viu? Eu soube que foi muito bom também. Falando nisso, o nosso churrasqueiro Mor não está aqui, ou tá? O Estevão, a Bruna operou, né? A vesícula. É isso? E vamos orar, tá? Pela Bruna. Acredito que está tudo bem. Mas toda intervenção cirúrgica é delicada, né? E glória a Deus, que bom, né? Tanta gente fazendo aniversário, é bom demais, né? É muito parabéns, é muito bolo, é muita coxinha, risoles, bolinha de queijo, churras. Ai, bom demais. Glória a Deus. Eu vou tomar um pouquinho d'água, me dá licença. Falei dos convidados, né? Aqui eu apresentei todo mundo, até lá de trás. Tem 2 pessoas lá no fundo. Eu já apresentei vocês, um de camisa branca, lá atrás, ó. Como é teu nome? Wendel. Que chique, hein, rapaz? Wendel. E a minha mãe põe Alberto em mim. Wendel. E do lado do Wendel? Ismael. Bíblico. Aqui desse lado alguém, primeira vez? Como é teu nome? Noêmia. Tudo bem, Noêmia? Que bom tê-la aqui conosco. Mais alguém? Rapaz, eu fiquei empolgado de ver você louvando, hein? Rapaz, você ficou constrangido, né? Verdade. Olha, parabéns, viu, por essa entrega. É muito lindo isso. É primo da Tânia. Que lindo. Como é teu nome? Joaquim. Do lado de Joaquim. Maria. E
Emanuel, Deus conosco. Olha que lindo, maravilha. Eu quero aqui dar os parabéns a... Tem mais uma filhinha que está na escola. Tá, legal. Como é o nome dela? Rebeca, nome bíblico, né? Dar os parabéns para nossa cerimonialista, não é? Que deu tudo certo, foi lindo, não é? A Robeli, auxiliada pelo seu escudeiro fiel aí, o David, não é? Com a coluna travada, fazendo exercício, glória a Deus, está tudo certo, amém? Aleluia. Vocês estão bem aí? Vamos conversar pouco ou vamos conversar menos hoje? Tá bom, vamos ouvir mais. Muito bem, glória a Deus, que alegria. Vamos orar pelos aniversariantes? Pai, nós queremos orar pelos aniversariantes e pedir a Tua graça sobre a vida de cada um deles. O Senhor conhece a necessidade de cada um e nós pedimos que o Teu Espírito Santo possa revelar a Tua vontade para cada vida, para que eles possam andar no Teu caminho e na Tua presença. Que o Senhor possa ouvir as orações, realizar os desejos do coração segundo a Tua palavra, e que em nome de Jesus o Senhor possa guardar, proteger, livrar de toda malignidade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Parabéns para você nessa data querida, e que Deus te proteja, ilumine sua vida. Está com sono hoje? Dor no joelho, no ombro, é que ele vai casar. Antes de casar, geralmente os noivos apresentam alguns sintomas, não é? Não, ele diz para chegar e ser cuidado, mas não é. É para justificar a performance. Falar, olha, eu estava doente, estava legal. É bravo? Menino feio. Muito bem, abra sua Bíblia por favor em Mateus capítulo 26, versículo 14. Mateus 26, 14. Tudo bem, Carlos? Olha a camiseta dele, santidade. Aleluia. Ganhou de presente? Não? Pensei que tinha ganho da Fábia. Mas então, ó, né? Legal, legal. Estão combinando aí, né? Acharam? Mateus 26, 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei. E eles lhe estipularam 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. Até aí. Judas, ele foi escolhido como os demais. Era um homem de Deus. Ele operava nos dons do Espírito, realizava sinais, maravilhas, prodígios e milagres. Era um dos 12. Se assentava à mesa com Jesus. E a palavra fala que ele tinha intimidade, a ponto de molhar o seu pão no seu cálice, no seu copo. Ele teve uma experiência real com Deus. Ele conheceu a mensagem do reino de uma forma poderosa, dormindo e acordando ao lado de Jesus. Ele tinha uma responsabilidade no ministério terreno de Jesus, que era de ser tesoureiro. Nós sabemos que para ser tesoureiro não é porque entra pouco dinheiro, é porque entra muito dinheiro. E o ministério de Jesus era um ministério caro, porque ele tinha que cuidar de 12 homens famintos. E homem, quando trabalha, fica cansado e com muita fome. E para aplacar a fome desses homens, é claro que tinha que comprar comida. Nem sempre ela vinha de graça. Nós vemos que quando Jesus fica no poço,
para ministrar a mulher samaritana, diz a Bíblia que os seus discípulos tinham ido para a cidade comprar pão, comprar alimento. Então perceba que Judas, ele não foi apontado como que seria um dos traidores. A Bíblia diz que um dos 12 trairia, um dos 12. Mas ninguém sabia ao certo quem era, a não ser Jesus por discernimento e revelação. Mas, na medida que o tempo foi passando, o coração de um ou de outro começou a ser tentado, começou a se revelar. E onde o diabo encontrou maior legalidade foi na vida de Judas. Porque Judas, ele era avarento, tinha torpe ganância e muito interesse. Quando ele percebeu que o reino de Deus, aquele reino que Jesus pregava, seria algo celestial, divino, ele ficou revoltado. E Jesus falando: eu vou ser preso, eu vou ser entregue às autoridades, eu vou ser crucificado, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Judas então, ele se apressou em querer ganhar alguma coisa com a vida de Jesus. Então ele procura os religiosos da época e ele diz assim: o que vocês podem me dar em troca? O que vocês podem me pagar para eu o entregar? E a partir daquele momento que eles disseram: nós vamos te dar 30 moedas de prata, ele começou a procurar uma ocasião propícia, certa, para poder entregar Jesus. A bem da verdade, eu costumo brincar e fazer uma pegadinha, mas hoje eu não vou fazer. Eu pergunto assim: Jesus foi vendido por quantas moedas de prata? A gente diz 30, mas na verdade Jesus não estava à venda. Quem se vendeu foi Judas. E ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Sentiu remorso depois. Remorso é diferente de arrependimento. Remorso leva para a morte, tanto é que ele se matou. E arrependimento leva para a vida, como vemos o exemplo de Pedro. Ele nega Jesus 3 vezes e depois ele se arrepende amargamente e se torna um poderoso líder da igreja. Agora, Judas, ele busca então entregar Jesus. E aquele dinheiro que ele recebe é um dinheiro maldito. Ele quis devolver e não foi aceito pelos religiosos. Então, pegaram aquele dinheiro e compraram um campo de sangue, que na verdade é um cemitério. Imagine você que nós condenamos Judas, porque ele foi um traidor e porque ele negociou Jesus. Mas nós muitas vezes também negociamos a nossa fé sem perceber. Nós precisamos priorizar a nossa fé a ponto de colocar Deus em primeiro lugar. Mateus 6,33 diz assim: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Judas não tinha essa revelação no coração dele. Ele endureceu o seu coração e não recebeu da parte de Deus a revelação. Então, ele se corrompeu. Quando você coloca Deus como prioridade na sua vida, Ele vai cuidar de você. Ele vai suprir. Ele vai fazer aquilo que precisa ser feito. Este versículo é para dar alento ao nosso coração, para que você não se preocupe com coisa alguma. É o que diz antes: homens de pouca fé. Porque nós nos preocupamos, porque não acreditamos que Deus, como Pai, vai cuidar de nós. Mas existe aí um princípio que eu preciso praticar. Eu preciso buscar a Deus em primeiro lugar. Ele precisa ser prioridade na minha vida. Quando Deus não é prioridade na minha vida,
eu não vou viver a bênção que o céu preparou para mim. Então, muitas vezes, nós falamos que amamos a Deus, mas na verdade, nós não amamos. E aqui nós precisamos falar do fator dinheiro, porque é exatamente isso que esta passagem trata. Foi por conta do dinheiro que Judas se tornou filho da perdição. E por conta do dinheiro também nós nos perdemos. Porque o dinheiro fala mais alto, muitas vezes, em nosso coração. A ponto de esquecermos de priorizar Deus, de dar a Ele o primeiro lugar, a primazia. Nós oferecemos o resto do nosso tempo, o resto da nossa vida, o resto do que sobra de força, de energia, de vitalidade. Nós oferecemos para Deus aquilo que Ele não espera de um filho. Por exemplo, quando um pai diz assim: filho, vem me ajudar a lavar o carro. O pai sabe que o filho vai mais atrapalhar do que ajudar. Ele não sabe como lavar. Ele vai gastar mais sabão, vai gastar mais água. Ele pode usar o pano com areia e riscar o carro. E o pai pode ficar irritado. Mas o pai, ele não quer saber disso. Tudo que ele quer é ter o filho perto dele. Tudo que ele quer é ter o filho junto dele. Isso é paternidade. Com Deus é do mesmo jeito. Deus, ele conta com você. Ele não precisa de você, mas Ele conta com você. E quando você compreende isso como filho, e você decide fazer para Ele o seu melhor, entregar o seu tempo, entregar os seus recursos, os seus talentos, habilidades, dons, existe uma recompensa do céu, e a Bíblia fala sobre isso. Deus, Ele nos honra quando nós aprendemos a honrá-lo. Então, ter uma vida com Deus não significa apenas estar aqui, mas significa patrocinar o reino. Porque o que nós vemos foram aqueles religiosos patrocinando o inferno. Eles usaram o dinheiro para perseguir Jesus, para prender Jesus, para matar Jesus, para tentar destruir o ministério terreno de Jesus. O dinheiro é neutro. A gente pode usar o dinheiro para fazer a vontade de Deus ou fazer a vontade do diabo. E quando você usa o teu dinheiro para fazer a vontade de Deus, você está consagrando o seu dinheiro a Deus. E quando você consagra, o seu dinheiro é abençoado, a sua fonte de renda é abençoada. Deus vai te dar sabedoria para você aprender a usufruir dos recursos que Ele coloca na tua mão. Você não viverá mais uma vida onde você ganha e você perde, onde você tem mais prejuízo do que ganho. Você precisa de um dom que está na Bíblia, chamado dom para adquirir riquezas. E tem muito crente que nunca leu isso, nunca encontrou esta passagem e nunca ouviu falar desta revelação. Nós precisamos, amados, do dom de Deus para adquirir riquezas. E quando a gente fala de riquezas, eu não estou falando de riquezas como o mundo fala, porque tem coisa que o dinheiro não compra. Às vezes eu brinco, eu falo, nós somos ricos, só falta dinheiro. Mas nós precisamos compreender que existe um dom que deve trazer uma revelação no coração do crente para que ele prospere. Deus quer que eu e você prospere. Já vimos na palavra em Salmos 35, 27, que Deus ama a prosperidade do seu servo, do seu filho. Ele não ama a pobreza, a falta, a necessidade, prejuízo e crise financeira. Ele ama a prosperidade. Imagina um pai terreno, quando o filho não tem dinheiro para pagar o aluguel, quando ele está sendo ameaçado por uma ordem de despejo, quando ele está para perder o carro que ele financiou com tanta dificuldade e já pagou tantas prestações. Imagina um pai quando olha para o filho e sabe que o filho não tem dinheiro para comprar um pacote de bolacha para o seu filho.
Imagine um pai que olha para o seu filho e vê que o seu filho está passando por necessidades, precisões, muitas vezes humilhações. Então a palavra diz que se nós que somos pais carnais, terrenos, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará bens àqueles que o buscam. Nós precisamos sair das dívidas, da inadimplência, das contas atrasadas, e nós precisamos orar para que Deus possa nos dar sabedoria, discernimento e estratégias. Você tem que sair daqui com essa fé no coração. Eu preciso romper. A tua vida não pode ser aquela vida que entra ano e sai ano, está do mesmo jeito. Você está patinando, não sai do lugar. É tudo tal e quale. Diga: eu nasci para vencer. Eu nasci para prosperar. Eu nasci para dar certo na vida. Eu nasci para dar testemunho do Evangelho e glorificar o nome santo do Senhor. E tudo aquilo que tem acontecido, que pode ser espiritual, que impede o teu avanço, o teu progresso, o teu crescimento, tem que cair por terra em nome de Jesus. Começa a orar a Deus e dizer assim: me mostra o que está impedindo a minha prosperidade. Porque se você está na presença de Deus, querendo Deus operar, nada e ninguém impedirá. Agora, quando a pessoa dá legalidade, direito, porta aberta, o diabo acaba roubando aquilo que é para ser dela. E quando Deus te dá alguma coisa, é para você desfrutar disso. O inimigo das vossas almas não pode tirar de você. E a Bíblia fala muito disso, que o ladrão vem senão para roubar, para matar e para destruir. Lembra qual foi a ordem dada para Adão? Cultive e vigie. Ele não vigiou, e por isso ele foi roubado. Nós precisamos entender que Deus quer nos abençoar de forma poderosa para sermos investidores do reino. Não é só para a gente ficar bem na fita, ostentar e exibir alguma coisa. Porque tem gente que faz o que não pode, gasta o que não tem para mostrar para quem não gosta. Nós precisamos dizer: Deus, eu sou teu filho, eu sou tua filha, coloca na minha mão a tua bênção. Porque tudo que o Senhor colocar na minha mão, eu quero te devolver. E eu sei que eu vou receber uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Amados, a Bíblia ensina a respeito da lei da semeadura. Nós plantamos, nós vamos colher. Algumas pessoas dizem assim: pastor, onde fica a graça? Porque eu não quero plantar, eu não quero fazer nada, eu quero que Deus me abençoe sem eu mover uma palha. Preste atenção. Quando eu compreendo isso, quando eu me torno um semeador, e a Bíblia diz que o semeador saiu a semear boas sementes, no tempo de Deus, na estação própria, você vai receber tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Não permita que o diabo te roube mais. Acredite nisso. Ativa a tua fé. Quando você passar por alguma situação, você vai abrir a boca e dizer assim: eu não aceito isso, porque Deus tem um milagre para a minha vida. Desta vez eu errei porque faltou senso, faltou administração, faltou responsabilidade. Mas Senhor, a partir desta lição, porque não é possível, a gente passa a vida caindo no mesmo buraco, gente. Eu lembro de um irmão muito querido. Ele foi em casa junto com a sua esposa, eles estavam de moto. Aí eu disse assim: querido, toma cuidado, porque ali na frente tem um buraco. Foi a mesma coisa de dizer: cai dentro. E eu me sinto assim às vezes conversando com você, porque eu estou falando aquilo que Deus está colocando no meu coração, para ativar a tua fé, para você se levantar com autoridade, com poder, com unção,
para viver tudo aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Você precisa do renovo, você precisa da bênção, você precisa da vitória, você precisa da conquista, você precisa da restituição. E aonde está tudo isso? Somente em Jesus. Tem gente que quer coisas, mas não quer Jesus. Você precisa compreender que tudo isso é bênção da salvação. A palavra para salvação, sozo, traz uma revelação no nosso coração, muito grande, no grego. Porque fala da libertação do espírito, restauração da alma, salvação, prosperidade financeira. Então guarde isso. Não fique mais pensando, não tem jeito, estou perdido, a coisa vai piorar, não existe esperança para mim. Cristo em vós, a esperança da glória. Pode ter certeza que Deus vai mudar a tua sorte, o teu destino, o teu amanhã, o teu depois, o teu daqui a pouco. Amém? Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus Ele te conhece, Deus Ele te chama pelo teu nome. E pode ter certeza que quando você disser assim: Deus, eu consagro a minha vida financeira a Ti, não quero ser mais eu fazendo, eu quero que o Teu Espírito me ajude e me faça prosperar. Me tira, Senhor, desta maldição, desta sentença, desta condenação de muitos anos. Nós, no aconselhamento, trabalhamos com gente que ganha muito dinheiro e perde muito dinheiro. Vou contar um testemunho para vocês, agora eu posso. Uma pessoa estava com uma dívida de milhões. De quanto? E ela me procurou e disse: estou sendo ameaçada pelos agiotas, não sei o que eu faço, eu preciso de um milagre. Aí nós oramos. Eu falei: você crê que Deus pode fazer um milagre? Ela falou: creio. Depois de uns dias ela me procurou, saltitante, alegre e emocionada. E ela me contou o que tinha acontecido. A dívida acabara. Por quê? O agiota morreu. Agora não vem me procurar: pastor, só pode orar por um agiota, o nome dele é tal. Amados, Deus é o escape. Não é sempre que a gente vê a coisa funcionando assim, mas funciona. Como Deus age, como Deus faz. Por exemplo, a Rose que estava aqui, que é da nossa mídia, esse pessoal que você vê mexendo no celular, eles estão publicando partes do culto, estão fazendo a divulgação do nosso culto. Ela mesma enfrentou situações terríveis de traição, de perseguição, de injustiça. Pessoas muito de perto e pessoas de longe mentindo contra ela e fazendo toda sorte de maquinação para prejudicá-la. Ela chorou, ela se quebrantou, ela se humilhou e ela se posicionou. Sabe o que foi que aconteceu? Cada um deles foram envergonhados. Teve gente que até morreu, né, Toninho? 2, né? Sabe o que diz a Bíblia? Dura coisa é tocar no ungido de Deus. Você é um ungido de Deus. Ai daquele que toca em você. Agora uma coisa boa também aconteceu. Os perseguidores, quantos se tornaram pastores? Um se tornou pastor. E eles foram na ordenação do camarada. Com aquele sentimento, né? Como é que nós vamos ser tratados? E Deus é maravilhoso. Como Ele muda tudo. Como a gente se converte. Como Deus trata o nosso coração. Eu quero convidar você hoje a fazer uma oferta de amor ao Senhor, crendo que Ele é aquele que vai te devolver de forma multiplicada.
Porque quando você cuida da igreja de Deus, Deus cuida de você. Levanta a mão assim, balança, nós vamos entregar os envelopes. Nós temos os nossos compromissos do dia 10 ao dia 15, para saudar, não são poucos. Ao todo são 35 mil reais. E nós sabemos que Deus tem abençoado tanto. Rapidinho os envelopes, eu estou sentindo que tem ali os irmãos. Aqui, por favor, mais envelopes aqui, ó. O irmão cansa de ficar com a mão levantada, ele desiste, né, Parra? Por favor. Glória a Deus pela vida do Anderson. Aleluia. Glória a Deus. Como eu disse, nós temos compromissos muito pesados do dia 10 ao dia 15. Como é do conhecimento dos irmãos, o nosso aluguel teve um reajuste de R$6.500. E Deus tem dado graça. E Deus tem dado graças, porque é o segundo mês que nós pagamos. Nós estamos aqui há 11 anos. E graças a Deus, sempre pagamos nosso aluguel pontualmente. Eu quero te falar uma coisa. Deus quer te usar. Se você não é dizimista e se você não é ofertante, coloca no teu coração pelo menos uma oferta de R$150 para cooperar. E eu tenho certeza que você vai ver a mão de Deus agindo a teu favor. Separa o teu dízimo, a tua oferta, a tua semente, a oferta da ceia. Você pode fazer pelo Pix, você pode pegar um envelope, você pode fazer em dinheiro. Que a bênção do Senhor seja sobre todos. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pai, eu quero orar e colocar diante de Ti cada uma destas pessoas que estão passando por um estreito, um aperto e um deserto. Aqui nós temos pessoas que precisam de direção para a sua vida. Não sabem mais o que fazer e como fazer para mudar a sua vida financeira, econômica e material. Eu sei que Tu és um Deus amoroso, Tu és Pai, e o Senhor quer abençoar cada uma das pessoas que aqui estão. Obviamente, Senhor, nós não estamos aqui buscando apenas aquilo que é da terra. Tudo que nós queremos é ter um coração grato a Ti para reconhecer a Tua graça e o Teu favor, para que possamos dizimar, ofertar, semear e abençoar a Tua obra. O Senhor tem levantado um povo que prospera. O Senhor tem levantado um povo que é abençoado.
que aprendeu, Senhor, a plantar a sua semente na tua casa, no teu reino, na tua obra. Senhor, manifesta o teu poder e remova tudo aquilo que é contrário na vida destas pessoas, porque alguns estão aqui e sabem disso, que tem coisa que é espiritual, que traz peso, tem coisa que traz prejuízo. Em nome de Jesus, cancela toda demanda, Pai, eu te peço. E abençoa, Senhor, esta vida para que ela possa desfrutar de uma vida plena, feliz e abençoada. Em nome de Jesus, caia por terra todo dardo, toda lança, toda seta e toda flecha, toda oposição, direta ou indireta, toda ofensiva e contraofensiva. Que o sangue de Jesus, neste momento, possa agir na vida desta pessoa, e que ela possa experimentar a tua boa, agradável e perfeita vontade. Senhor, traga lucidez, inspira, dá criatividade, mostra o caminho, leva esta pessoa para viver o novo e diferente, segundo o teu propósito e a tua vontade. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda malignidade, tudo aquilo que impede esta pessoa de ir para frente, de dar certo e de ser abençoada. Em nome de Jesus, libera, Senhor, este emprego, libera, Senhor, esta promoção, libera este aumento salarial, tira, Senhor, esta pessoa das dívidas, da vergonha, do opróbrio, da humilhação. Muda, Senhor, a sorte, o destino e o futuro desta pessoa. Opera, Pai, que ela possa crer no coração, segundo a palavra que foi ministrada, que tu tens como Pai um milagre para elas também, na área financeira, econômica e material. Em nome de Jesus, nós podemos ser prósperos, cheios de fé no coração, tementes a Ti e generosos. Abençoa, Pai, os empresários, empreendedores, comerciantes, negociantes, autônomos, profissionais liberais. Abençoe aqueles que colocaram sobre este altar o seu projeto de vida. E em nome de Jesus, Pai, abençoa os teus filhos e as tuas filhas, aqueles que puderam contribuir, aqueles que não puderam, e abençoe até mesmo aqueles que não quiseram. Abençoe, Senhor, aqueles que semearam neste culto presencial, aqueles que vão semear através da internet, aqueles que vão semear assistindo a gravação. Que a tua bênção seja sobre todos, e diga comigo, amém, assim seja e assim será. Aplauda o Senhor. Hoje é ceia, e eu quero trazer uma palavra especial a vocês. Na unção do Espírito Santo, eu quero pregar sobre o evangelho escandaloso. Eu gostaria que você abrisse o seu coração e desarmasse a sua mente para receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Primeiro você vai receber uma palavra, primeiro você vai receber uma promessa, e quando você crer nesta palavra e nesta promessa, algo de sobrenatural vai acontecer e alcançar a sua vida e a vida das pessoas que convivem com você de perto e de longe. O tema de hoje, o evangelho escandaloso. Eu não sei se você em algum momento se escandalizou do evangelho. Até mesmo quem está aqui participando deste culto, entregando o seu culto, pode se escandalizar de alguma forma. Por exemplo, acabei de falar de finanças. Tem gente que fica escandalizado porque ainda é materialista, ainda é avarento, e por conta disso a pessoa, ela se sente constrangida, porque ela não quer entregar nada ao Senhor.
Nós somos de Deus, logo tudo que é nosso pertence a Deus. Ele é o nosso Senhor. Então tudo que eu tenho e tudo que eu sou, eu compreendo que foi pela sua graça e pelo seu favor. Sem Deus, eu não sou nada e não tenho nada. Quando você aprende isso, você vai ser uma pessoa liberal. Você não vai ter problema com absolutamente nada. A palavra diz que quando alguém bater em nossa face, devemos virar outra. Se alguém te pede para andar 1 milha, você vai andar 2. Se alguém te pede a capa, você vai dar também a túnica. Isso significa que nós devemos estar mortos para nós mesmos e andar na presença de Deus para oferecer o nosso testemunho a este mundo que não entende ainda a palavra, e quem não entende se escandaliza. Imagine você, ore para que o Evangelho não te escandalize. E quando eu falo do Evangelho, eu estou falando da palavra genuína, da palavra pura, da palavra verdadeira. Porque hoje nós vemos que muitos estão pregando um Evangelho contaminado. Que você possa orar e dizer a Deus: Deus, sempre conserve o meu coração na tua presença para receber com temor a tua palavra. Eu quero, Senhor, me conservar puro, santo, consagrado na tua presença. Lucas capítulo 7, versículo 23 diz assim: e bem-aventurado aquele que não se escandaliza de mim. E bem-aventurado, feliz, abençoado é aquele que não se escandaliza de mim. Vocês conseguem imaginar que na época de Jesus muitos se escandalizavam dele? Jesus era perseguido, ameaçado, injustiçado. Tentaram matar Jesus várias vezes. Ele sofria porque queria pregar um evangelho que para aquele povo e para aquele tempo era escandaloso. Tem muitos que são perseguidores de Cristo até os nossos dias. Em muitos países não se pode pregar o evangelho de forma aberta até agora. São presos, sentenciados, condenados, se não a prisão perpétua, à morte. Tudo porque eles pregam um evangelho escandaloso. Tudo porque eles pregam Jesus, aquele que veio como filho de Deus, viveu como um de nós, se humilhou se vestindo de carne, e como filho de Deus, ele foi crucificado para perdão dos nossos pecados, para a nossa reconciliação, para a nossa salvação. Não tinha outra forma. Depois do pecado de Adão, logo todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não há sobre a terra nenhum justo, nenhum sequer. Daí Jesus vem como Filho de Deus, vestido de homem, de carne, para pagar o preço da nossa dívida que era impagável. Por um homem o pecado entrou no mundo, Adão, mas por um homem o pecado saiu do mundo, Jesus. Por isso ele declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai para o céu, ninguém vai ter vida eterna se não for por mim. Ele está dizendo: o caminho é uma pessoa, a verdade é uma pessoa, a vida é uma pessoa, a vida sou eu, a vida é Jesus, o Deus encarnado, o Emanuel, o Deus conosco. Esta palavra incomodava, e esta palavra incomoda. Amados, por incrível que pareça,
Já vivi em 35 anos de ministério muitas experiências. Uma mulher que trabalhava como secretária do lar, empregada doméstica, na casa de uma família tradicional. Depois que ela entrega a vida para Jesus, depois que ela se converte, ela é chamada e dispensada. Nós vimos que você se batizou, que você se converteu ao Evangelho. Você agora é crente, então você está despedida. Empresas que não aceitam crentes. Tem lugares que você incomoda. E você só incomoda por conta não da camiseta que você veste como a mensagem bíblica, mas do Cristo que você carrega dentro do coração. Estou falando de algo que vai além de um colante no carro, um adesivo na geladeira, uma Bíblia aberta em Salmos 91 ou 23. Eu estou falando a respeito daquilo que você carrega. Eu estou falando a respeito daquilo que você transporta. A palavra diz: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo de Deus, e que Deus habita em vós. Você é morada, habitação, residência. Você é templo do Deus vivo. E tudo isso só foi possível pelo Evangelho que escandaliza. Porque nós também éramos cabeça dura, teimosos e rebeldes. Tem pessoas aqui que perseguiam crentes, não gostavam de conversar com crentes, que brigavam com os crentes, que fazia chacota, piada, pouco caso. Amados, todos nós temos uma história. Paulo era assim. Paulo fazia parte de um pelotão especial. Ele comandava. Estes soldados tinham incumbência de perseguir os crentes, prender os crentes, torturar os crentes, matar os crentes. O primeiro mártir da igreja, Estevão, foi morto na presença de Paulo. Paulo era um perseguidor da igreja e chamava a igreja de seita, até ter um encontro real com Jesus, quando ele estava indo na estrada que levava para Damasco. Ali, o seu cavalo empinou, ele cai, ele vê uma luz e ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele podia dizer: não, eu não estou te perseguindo, eu estou perseguindo a igreja, os crentes. Mas quem persegue a igreja e os crentes persegue o próprio Jesus. Dura coisa é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Naquele momento ele reconhece que era Jesus, aquele que ele perseguia. E ele diz: Senhor, Senhor. E ele fica 3 dias e 3 noites cego. Ele é levado para uma casa. E Jesus fala com um diácono da igreja chamado Ananias: vai lá e ora por Paulo ou Saulo. Ele disse: não é esse o perseguidor da igreja? Que está matando crente? Que quer acabar com o movimento? Eu tenho uma obra grande para Paulo fazer. Vai lá. E quando ele chega lá, temeroso, impõe as mãos sobre Paulo, sabe o que acontece? Escorre dos seus olhos como que escamas. Ele volta a ver e é cheio do Espírito Santo de Deus. Deus tem uma obra linda para fazer na tua vida.
Não adianta você correr na contramão. Não adianta você nadar contra a maré. Tudo que você precisa é dizer: Deus, eu aceito o teu chamado para a minha vida hoje, agora. Eu quero que a minha vida mude. Chega, cansei. Eu vivenciei isso quando estava com depressão e doente. Eu era frequentador de igreja, mas houve um momento de entrega, e entrega verdadeira, com dor, com sofrimento e com lágrimas. Mas naquele momento veio o refrigério do Espírito, veio a unção do céu, a presença de Deus, e eu fui tocado para nunca mais ser o mesmo. Amém? O evangelho que escandaliza. O que é escandalizar? É aborrecer, é ofender. Muitas pessoas ficam escandalizadas, aborrecidas e ofendidas. Durante o seu ministério terreno, Jesus provocou muitas situações com a palavra pregada por ele. Cada pessoa ouvia uma coisa diferente, mas era o mesmo evangelho pregado. Algumas aceitavam de bom coração, recebiam com alegria e eram tocadas pelo poder do alto. Outros se revoltavam, fechavam seus corações e se levantavam contra Cristo, o enviado de Deus. Quando o Espírito Santo se manifesta, vemos a rendição do que era resistente, vemos a entrega do que era egoísta, vemos o amor do que era frio, vemos comportamentos transformados pela graça de Deus, pela mensagem de um homem que pregava uma mensagem de salvação. Neste tempo, muitos foram tocados pelo Espírito e seus corações mudados. Mas neste mesmo tempo, muitos se fecharam e endureceram os seus corações. A mesma palavra que promovia salvação, também promovia condenação. Tudo dependia da disposição do coração de cada um. E quando nós temos um coração que resiste à graça irresistível, nós pagamos um preço muito alto. Por esta razão, Jesus era amado por uns e odiado por outros. Uns recebiam vida, outros recebiam morte. Uns eram abençoados e outros eram condenados. Aqueles que eram religiosos tradicionais, ortodoxos, combatiam a mensagem de Jesus. Eles não reconheceram o Yeshua HaMashiach, o enviado, o Cristo. Eles combatiam a mensagem de Jesus nas ruas e nas sinagogas, levavam suas queixas ao sinédrio, criticavam e perseguiam Jesus, mas nada adiantava, porque a luz veio para destruir as trevas. E onde a luz entra, as trevas se dissipam. Aleluia! Aplauda Jesus. Mas o interessante era que aqueles religiosos, eles reconheciam que Jesus tinha autoridade. Olha o que diz em Mateus capítulo 7, versículo 29. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Você sabia que os fariseus, eles foram homens de Deus, homens que caminhavam na presença de Deus, mas acabaram se desviando ao longo do caminho e se tornaram tudo aquilo que aborrecia o Senhor. E eles então é quem dava autoridade e liberava para pregar, ensinar e ministrar. Mas Jesus não tinha o endosso deles, a permissão deles. Mas Jesus pregava,
E existia um poder magnético em Jesus, porque Jesus arrebanhava multidões. Pessoas se aglomeravam para ouvir Jesus pregando. Muitos vinham de longe para ouvir a sua mensagem de vida, fé e esperança. E quando as pessoas se dispõem a ouvir, milagres acontecem. Pessoas eram curadas, saradas, libertas. Pessoas eram tocadas. Vidas eram mudadas e transformadas. Tudo por conta da palavra pregada. Nós vemos que quando Pedro prega, por 3 vezes, 3 ou 4 vezes, no meio da pregação, o Espírito Santo descia e aquelas pessoas eram cheias da glória e da presença de Deus. Ele prega como quem tem autoridade. Os fariseus, eles diziam: faça o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Eles eram hipócritas. E Jesus, por muitas vezes, os repreendeu. Hipócritas, sepulcros caiados. Por muitas vezes, Jesus combateu estes religiosos por conta de um coração estragado. Vós tendes por pai o diabo, que é homicida desde o início. Vós tendes por pai o diabo, que é o pai da mentira. E Jesus pregava como quem tem autoridade. As pessoas ficavam ali por horas ouvindo Jesus, sem pestanejar. As pessoas ficavam ali com fome, cansadas, debaixo de um sol escaldante, mas recebendo algo que o céu estava liberando, e aqueles religiosos não estavam recebendo. A Bíblia, Jesus chamou estes líderes religiosos de cegos, e nos repreende para que não sigamos líderes cegos. É como um boi seguindo o traseiro de outro boi. Quando um cai no buraco, todos caem. Jesus, ele tinha autoridade. Autoridade dada pelo Pai. Ele estava revestido de autoridade. E esta autoridade dá poder. Eu quero te falar algo. Se este evangelho de autoridade cair no teu coração, a sua vida vai ser impactada. Você vai viver um terremoto, um tsunami vai acontecer, e muitos vão viver o evangelho de Cristo neste tempo presente. Quando a palavra fala de cristãos, fala de pequenos cristos, que ao longo da história perseveraram e chegaram até aqui no século 21. Nós estamos aqui com um propósito de levar este evangelho adiante. Não queremos pregar somente boas condições de vida. Não queremos iludir o povo, porque muitos querem a terra, mas não desejam o céu. O que você precisa compreender é que este Jesus é a porta que vai te levar para a eternidade, porque a vida não termina aqui. Fechamos os nossos olhos aqui, e um dia estaremos juntos na eternidade, onde não haverá mais choro, sofrimento, lágrimas e dor, onde não vamos viver mais injustiças, morte, doença, enfermidade. Eles reconheciam a autoridade de Jesus. Sua mensagem anunciava liberdade, diferente do governo que dominava, subjugava. Sua pregação não tinha sido contaminada. Enfim, se manifestou o maná que caía no deserto e a água que brotou da rocha. Aquele que abria o coração era salvo, curado, sarado, liberto e abençoado.
Algo espiritual era liberado pelo poder de Deus e todos os sedentos e famintos de coração eram saciados. A graça de Deus proporcionava a cada um uma experiência sem igual. Do mesmo jeito que esta palavra chega até os nossos dias. Tudo aquilo que eles experimentaram lá atrás, nós podemos experimentar hoje. Por quê? Porque Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e todo sempre. João capítulo 6, versículo 33 diz: as palavras que eu vos falo é espírito e vida. Mateus 24, 35 diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Quando você ouve a palavra, você recebe uma flecha no coração. Muitos na época de Jesus se escandalizavam, e se aborreciam, e se ofendiam. Muitos buscavam ouvir o que eles queriam, mas Jesus entregava o que eles precisavam. Quando a palavra confronta, quando a palavra provoca, quando a palavra nos desafia. Mateus capítulo 19, do 16 em diante, não precisa abrir, fala a respeito do mancebo de qualidade. Um jovem rico, um príncipe, que procurou Jesus e disse: o que eu posso fazer para ser salvo? Jesus disse: você deve guardar os mandamentos. Ele disse: eu os observo desde criança, desde muito cedo. Eu cumpro todos os mandamentos. Aí Jesus disse assim: mas falta uma coisa, apenas uma coisa. Vende tudo o que você tem e dá aos pobres. Jesus não estava interessado no que era dele. Jesus só estava testando o coração dele, como testa o nosso. Quando ele nos pede alguma coisa e a gente diz: eu não tenho, eu não posso. Na verdade, nós não queremos entregar. Este jovem não quis entregar o que Jesus pediu. Ele teria muito mais do que ele tinha conquistado na terra. Mas diz a Bíblia que ele foi embora. E o coração de Jesus se entristeceu, porque ele recusou a palavra de salvação. Porque ele era escravo do dinheiro. Ele era egoísta, ele era avarento, ele era materialista. Ele foi embora sem salvação. Mas quando nós olhamos para Marcos capítulo 5, nós vemos que existia um endemoniado em Gadara, num cemitério, e aquele lugar não podia ser frequentado por ninguém, por conta daquele homem possesso por 6.000 demônios. Quando a Bíblia fala a respeito de legião, legião arremete a uma legião de soldados do exército romano, e uma legião é composta por 6.000 soldados. Este homem estava lá pelado, cabelos compridos, barbudo, unhas longas, machucado porque ele ficava no meio das pedras e das rochas, dormia no meio dos sepulcros, comia cadáveres. E diz a Bíblia que ele era tão violento que nem cadeias, nem correntes podiam amarrá-lo. Mas naquele dia, Jesus decide passar por aquele lugar, só para se encontrar com este homem que estava em prisão espiritual, vivendo no cemitério de Gadara. E quando ele entra naquele lugar, aquele demônio grita: o que tenho eu a ver contigo? Vieste me atormentar antes da hora. Sabia quem era Jesus. Sabia também que existia um tempo
onde eles serão aprisionados e jogados no lago de fogo. Jesus pergunta: quem é você? Legião, porque somos muitos. E eles queriam destruir aquele homem. E eles pedem para Jesus: nos deixe entrar no corpo dos porcos. E cerca de 2.000 porcos se precipitaram e morreram afogados. Porque, em um abismo, porque o propósito do inimigo é este: roubar, matar e destruir. Naquela época, judeu não comia, até agora, judeu não come carne de porco. É considerado animal impuro para eles. Mas o porco estava lá porque era usado em rituais e também consumida pelos romanos, comida para os romanos. Então era uma fonte de lucro. Quando este homem foi liberto, voltaram os trabalhadores daquele lugar com outras pessoas e ficaram assustados, se escandalizaram, porque aquele homem estava em estado perfeito, de consciência, normal, mas tinha morrido os porcos. E eles expulsaram Jesus daquele território, porque os porcos eram mais importantes do que aquele homem. Mas aquele homem era mais importante para Deus do que tudo. A Bíblia diz que uma alma para Deus vale mais do que o mundo todo. Eu gostaria que você ficasse de pé, fechasse os teus olhos. Eu gostaria que você permitisse que o Espírito Santo falasse com você nesta noite sobre o evangelho escandaloso, para que você possa amar este evangelho, para que você possa amar este evangelho, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga: Deus, eu quero que a tua palavra caia no meu coração, para eu viver tudo aquilo que até hoje eu não vivi. Eu quero conhecer o Cristo vivo, aquele que morreu e ressuscitou. Espírito Santo de Deus, me mostra, me revela, ó Pai. Eu consagro a minha vida a Ti. Eu entrego a minha vida a Ti. A minha vida Te pertence. Oh, requei calabahasha. Oh, requei calabasurianda lá na racho, orianda labaço. Oh, requei calabasa. Todos já pegaram os elementos. Eu gostaria que você pegasse a tua ceia comigo, o kit. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele creia tenha vida eterna. Aleluia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor, nós consagramos os elementos. O pão representa o corpo dilacerado do nosso Senhor Jesus Cristo, e o vinho representa o seu sangue derramado e vertida por nós na cruz do Calvário. Nós recebemos esta palavra de amor, reconciliação, perdão, restauração, e cremos que o Teu Espírito Santo administrar em nosso coração a Tua vontade. Nós abençoamos estes elementos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Glória a Deus. Você pode abrir assim, ó. É mais fácil porque o pão já fica na forminha. Olha aí. Você não corre o risco dele cair. Aí você pega o pão. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Coma do pão. Glória a Deus. Diga uma palavra de amor ao Senhor. Glória a Deus. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Pode beber do cálice. Sou livre. Kalabasuri andala bahasha. O rekei karana serianda lanayasu. O rikei kalamanas. O shirikei kalabas torrekei kalanas. Ele está aqui. O rikalabasu rekei kalamanaste.
Toca esta pessoa, Jesus. Toca esta pessoa, Jesus. A Ti todo louvor, toda honra e toda glória. Oh, começa a orar em línguas. Começa a orar no Espírito Santo. Libera o leão que está em você. Mais, Senhor. Mais, Senhor. Mais, Senhor. Porque Ele vive, Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. a igreja. Porque Ele deixa o Espírito Santo te tocar nesta noite. Mova-te, ó Espírito. Toca o Espírito Santo de Deus. As mulheres cantam, os homens glorificam. Os homens cantam, as mulheres glorificam.
Espírito Santo, comece a orar. Abra sua boca, sem timidez. Você que faz muito tempo que não ora no Espírito Santo, abra sua boca, libera, glorifica, exalta, bendiga. Oh, remalabas, oh, recalabas. Mais, derrama da tua unção neste lugar, Senhor. Mais. Só a igreja, sem instrumentos, porque lindo, mais uma vez é para Ele, porque Ele, ribalabas, ricalamanabas, rinachecalabas. Lindo! Posso crer.
que vivo eu não quero ir embora. Eu vou entrar hoje meia-noite, mais um jejum de 3 dias e 3 noites. E eu quero que vocês orem por mim, amém? Só um minuto, orem por mim. Eu recebo. Ora por mim. Aleluia. Obrigado, Jesus. Pai, eu oro por cada um que está aqui, que precisa de um milagre, porque está doente, enfermo, com algum tipo de dor. Cura, sara e liberta. Tua unção está aqui, Pai, para curar este irmão, esta irmã, para curar aquele que está em casa, para curar aquele que está ouvindo, para aquele que está sendo ministrado nesta noite. Move-te, ó Espírito Santo, curando, sarando, libertando. Cuida de cada um, leve-os em segurança para casa e nos dê uma semana de vitória, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Não sai daqui sem dar um abraço no teu irmão, na tua irmã. Vamos para casa abençoados.